Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Apresentação Roberto César. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. 6 em ponto. Boa noite para você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas e CDL Santos Praia. Assista ao nosso programa com imagens ao vivo no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia e também nas plataformas digitais. Na live, no Santa Portal, e participe pelo WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797-1077. A produção é do Felipe Brandão. Participação do Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Tempo nublado e ainda abafado no dia de hoje, mas isso vai mudar. Vem aí uma frente fria amanhã, a previsão é de chuva. Chuva que começa na sexta e vai até o domingo. E a temperatura cai também. Mínima de 20 na madrugada e máxima não passa dos 23 graus no dia de amanhã. No mercado financeiro, a Bovespa fechou em alta de 1,37% a 96.674 pontos. O dólar comercial fechou em queda de 0,14%. A moeda norte-americana foi cotada a R$ 5,75. No CDL no ar especial Eleições 2020, você acompanha mais uma entrevista com o candidato à Prefeitura de Santos. Hoje vamos conversar com o candidato Luiz Xavier, do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Sindicato do Comércio Varejista prevê crescimento nas vendas de até 5% para o período do Natal. A retomada das atividades comerciais e a ampliação do horário são os principais fatores para esse crescimento. Pão de Açúcar tem crescimento de 240% em vendas de alimentos pela internet. O aumento é resultado na comparação com o terceiro trimestre de 2019. O aplicativo de entregas Gênesis saltou 577%. Travessias litorâneas sob nova direção. O Departamento Hidroviário, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, assume a partir de 1º de novembro as 8 travessias litorâneas do Estado de São Paulo. A transferência, sem prejuízo ao serviço prestado à população, faz parte do processo de extinção da DERSA, iniciado em 2019. O presidente Jair Bolsonaro deve passar o feriado em Guarujá mais uma vez. Será a 7ª vez que o presidente vem descansar na nossa região. As providências da segurança militar já estão sendo tomadas. Futebol. O Corinthians perde para o América por 1-0, jogando em casa pela Copa do Brasil. Ato falho, eu dei uma risadinha quando eu fui ler essa manchete. Xavier, qual é o time que você trouxe, Xavier? O Jabaquara. Jabaquara, ó. Um time que há mais de 20 anos não me dá nenhuma tristeza. Jabuca raiz. Também não dá muitas alegrias. Tá lá e cá. O Santos empatou em 0-0 com o Ceará na Vila Belmiro e o São Paulo perdeu para o Lanús por 3-2 na Copa Sul-Americana. Que não jogava há 7 meses. Nossa, o São Paulo tá horrível. Não, o Lanús fazia uns 7 meses. O time artilheiro de qualidade pensou em parar de jogar, não foi? Nossa, o São Paulo foi perder para esse time. A Patrícia Gorich deve estar às lágrimas. Quinta-feira, 29 de outubro de 2020, o CDL no ar especial Eleições já começou. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santos, hoje o candidato do PSTU, Luiz Xavier, está conosco. Luiz Xavier nasceu em Piracicaba, tem 64 anos, é servidor público civil aposentado. Sua campanha tem como proposta uma alternativa operária, negra, revolucionária e socialista e como tema Santos para os trabalhadores. O vice-prefeito é Alexandre Leme.
Nas palavras de Luiz Xavier, Santos deve ser controlada por conselhos operários e populares organizados nos bairros, nas periferias, nos locais de trabalho, na educação, na saúde, que sejam os trabalhadores a decidir prioridades, direcionar 100% do orçamento público e fiscalizar sua aplicação. Nicolau Obeide, boa noite para você. Está conosco o candidato Luiz Xavier. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui, candidato. Vamos explanar aí o meu programa de governo e as suas propostas para a cidade de Santos. Sim. E vamos, tirar proveito de todas as suas propostas. A gente está fazendo essa rodada de entrevistas exatamente para que o nosso ouvinte, o eleitor, possa conhecer um pouco melhor de cada candidato, visto que a propaganda eleitoral ela tem sido bem curtinha para alguns candidatos, tem pouco acesso aos debates, fica aquela confusão toda, o candidato não consegue se expressar direito, é tudo muito controlado pelo tempo. Luiz Xavier, no seu plano de governo, no item denominado Emprego para Todos, você propõe a redução da jornada de trabalho sem a redução do salário. Como isso é possível ser feito? E boa noite para você. Boa noite. Primeiro, esclarecer que a questão do emprego está diretamente ligada à política macroeconômica que é do governo federal, né? Os investimentos para abertura de frente de trabalho. Mas a prefeitura pode, dentro do seu limite, contribuir para minorar e oferecer postos de trabalho. No nosso programa, nós prevemos um plano de obras públicas que tenha como prioridade a construção de casas populares para tirar as pessoas que estão esquecidas há 60 anos lá no DI. A ocupação lá começou nos anos 60 do ano passado. As casas nas palafitas. A ocupação começa nos anos 60. Nós temos um grupo que está no poder há 24 anos que tem governado por 1% mais rico da cidade. E nós queremos inverter isso. Podemos, sim, num plano de obras que nós precisamos construir creches, postos de saúde, escolas que faltam, colocar a Coab sob o controle dos trabalhadores, não dos cargos comissionados que estão pendurados lá, deixando um rombo de mais de 600 milhões. Nós podemos colocar tudo isso a serviço dessas pessoas, de melhorar a qualidade de vida, não só do 1% da cidade, mas daquelas pessoas lá que mais precisam e que estão sendo abandonadas porque não fazem parte do escopo dos projetos de quem está no poder. Isso é claro. Nós temos investimento para setores da cidade e aquele está lá. A área do centro, que é a área mais degradada da cidade, embora o que as pessoas vejam e o que choca mais seja a Vila Gilda, a área mais degradada da cidade é o centro. Eu trabalhei 13 anos no Serviço Social em Santos e eu testemunhei isso. É a área mais degradada. As condições de vida ali são piores do que lá na Vila Gilda. Você fala de moradia? De insalubridade, de condições sanitárias. Ali você tem várias famílias ocupando um espaço curto. Casas não. São moradias com só uma porta, sem janela, sem ventilação, mofo, tudo que você imagina. É a área mais degradada. E várias famílias usando um banheiro só. É uma condição. E está ali, ao lado da prefeitura. Verdade. Então, esse governo não pode dizer que é isso tudo que a gente vê, que tenta passar todo o tempo que ele tem na televisão, praticamente monopolizou o tempo da propaganda eleitoral, para mostrar uma cidade que, infelizmente, esconde o outro lado. E Santos tem muita miséria. 27, no último levantamento do IBGE 2010, dava que 27,7% dos domicílios de Santos vivem com renda de até meio salário mínimo. 27,7% dos municípios. Que 6.187 municípios, em torno de 19 mil pessoas, vivem com rendimento de até 1/4 de salário mínimo. Para que Santos tenha um IDH
de ser o sexto melhor do país, esse abismo entre os ricos e os mais pobres é alguma coisa muito vergonhosa. Santos não merece isso. Santos tem uma história de luta e de resistência. Aqui se construiu o segundo maior quilombo do país. O movimento sindical nos anos 60, nós tínhamos o Fórum Sindical de Debate, onde os trabalhadores tinham poder nessa cidade. Eles decidiam as coisas. A nossa proposta de constituir conselhos populares não é nada novo. É resgatar uma história que nós temos. Santos já foi referência. Mas o senhor não acha, por exemplo, o senhor está falando em perda de poder aquisitivo. Concordo plenamente. Santos, há 20, 30 anos atrás, tinha um poder aquisitivo totalmente diferente. Eu tinha 42 funcionários, eu tinha 6 lojas, gerava 42 empregos. Hoje eu tenho 5 funcionários, tenho uma loja. Então, assim, nós perdemos. E nessa perda que nós tivemos, também o funcionário perdeu poder aquisitivo, todos nós perdemos. Eu perdi poder aquisitivo. O que vem acontecendo é um problema do Brasil. O Brasil, como um todo, perdemos o poder aquisitivo. Como é que você acha que... Qual seria a sua proposta, a gente poder resgatar isso? Porque, assim, o senhor tem um discurso que o senhor não é muito favorável ao empresário. Mas quem gera emprego nesse país são empresários. O governo não gera um centavo. Nem municipal, nem estadual, nem federal. Câmara de Deputados, Senado, qualquer um que seja, não gera um centavo. As empresas governamentais, talvez algumas, que hoje já não estão mais contratando quase, que é Petrobras, o Porto, que já foi um grande gerador de empregos, hoje ele está praticamente todo automatizado. Ele reduziu para 10% do emprego que gerava. Então, se não for o comércio, por exemplo, cidade de Santos, vamos nos focar em Santos. Santos não tem indústria. Raríssimas e muito pequenas as indústrias nós temos. Nós temos que reforçar o comércio, não sei se o senhor concorda comigo, porque se não se reforçar o comércio, que é o único gerador de empregos que teremos na cidade. O comércio forte vai poder gerar empregos. Aí o senhor fala em salário dos funcionários, tudo bem, que é o seu, seria a sua maior defesa, mas com emprego para todos os funcionários, nós começamos a criar uma concorrência entre eles, porque eu me lembro na época dos anos 80, que nós tínhamos aquecimento bom e econômico, era difícil arrumar um funcionário, porque um roubava o funcionário do outro, porque a competição entre eles oferecia um salário maior, óbvio, para funcionários qualificados. Então, existia essa competição para a mão de obra. Você não acha que é por aí o caminho? Você falou uma coisa... Um retrato... Você falou uma coisa e eu quero resgatando tudo que você falou. Você falou da questão local. Os outros candidatos todos dizem que vão resolver todos os problemas da cidade. Sim. Só não dizem da onde... Todo mundo resolve tudo. Só não dizem da onde vai tirar o dinheiro para fazer as coisas. Pergunto para eles que aí não aparece. Você falou da questão do empresário. Eu fui funcionário da COSIPA. Comecei minha vida profissional lá. Também trabalhei lá e o Roberto também. Eu entrei em 72, lá com 15 anos. A COSIPA sempre bateu o recorde de produção, disseram que ia entregar na mão da iniciativa privada, sendo que todo o tempo que eu trabalhei lá bateu o recorde de produção. Privatizaram, está fechada. Quando eu entrei na COSIPA, ela tinha 19 mil funcionários. Foi fechada agora, tinha 3 mil. O Porto, quando pertencia à Companhia Doca de Santos, o estivador tinha dinheiro, o conferente tinha dinheiro, o dinheiro circulava. Depois da privatização da Lei 8.630, que privatiza os portos, o Porto vira as costas para a cidade. Para recolher impostos foi preciso uma batalha judicial de décadas. Nós do PSTU temos claro, portos e aeroportos são entrada e saída do país. Tem que estar na mão do Estado, não tem que ser privatizado. E assim nos países que têm segurança. Áreas de portos e aeroportos, entrada e saída do país, não é privatizado, não é na mão do Estado. Eu poderia chegar aqui como outros candidatos e dizer que quero trazer 50 empresas para trabalhar no porto. Não é essa saída que nós vemos. E é isso que você falou. O comércio Santos foi fechando, eu conheci o auge dos anos 60, dos anos 70, que era o centro de Santos. O que é o que eu falei? As últimas administrações têm governado para 1%, Maria. E não é interesse desse 1% que se desenvolva. Nós já tivemos o projeto lá
do desenvolvimento do centro, projetos e tal, foram minguando. Mas, por exemplo, porque nós temos... o poder econômico nessa cidade não tem interesse. Nós estamos lá com o centro, a área mais degradada da cidade. As antigas lojas de comércio, todas fechadas lá há muito tempo, lá, sem nenhuma finalidade social, nada, não serve para nada. O centro, depois das 6 horas da tarde, é um completo abandono. Ao contrário do que a maioria da cidade, você já deve ter viajado bastante, onde o mercado municipal é a atração de qualquer cidade. Aqui está ali, ó. Essa administração que está dizendo que fez tudo pela cidade. E houve isso mesmo. O pequeno comerciante, o pequeno que tinha um pequeno negócio, ele foi tragado, sumiu, só para os grandes centros. E é isso que nós queremos resgatar. Quando nós falamos que nós temos que dar vez e voz para as pessoas que trabalham e que constroem esse país, que são essas pessoas que estão à margem. Infelizmente, não é só em Santos. Eu digo que em Santos, no Brasil, no mundo, infelizmente, o poder público está a serviço desse 1% mais rico. O Brasil é um dos países mais injustos do mundo. Nem nos países árabes, os 1% mais ricos detêm o percentual de riqueza que tem nesse país. 28% de toda a renda nacional está na mão de 2,5 milhões, arredondando, de brasileiros, que tem o dobro da renda dos 50% mais pobres, que são mais de 110 milhões. E nós temos que reverter isso. Não é possível que as pessoas vivam na palafita, que vivam no cortiço, numa cidade rica como Santos. E é isso que nós queremos. E a única maneira que nós vemos isso é que as pessoas que trabalham, que constroem essa cidade, esse país, que elas decidam sobre o orçamento. Onde é a prioridade? Se é refazer a ponta da praia, criar mais outra coisa que amanhã não sirva mais, como aqui na Glicério não serve mais, e se invista lá, especulação imobiliária, para beneficiar 1% da cidade, em detrimento disso, do pequeno comerciante, do trabalhador. A precarização do trabalho, isso é ruim. Um trabalhador que tinha um salário como um cosipano, como um trabalhador da Petrobras, da Carbocloro, da Fértil, ele movimentava o centro. Ele vinha pagar uma conta no centro, comprava um dia 30 comprava um tecido, comprava um liquidificador, ele tinha dinheiro. Dia 30 esse dinheiro hoje circula na mão de 1%. Xavier, dia 30 nós vimos nos supermercados, com aquela camisa CAC, com aquele símbolo COSIP. Eu trabalhei na COSIP, o Roberto se aposentou na COSIP, mas, veja bem... Só resgatando uma coisa que você falou, que quem gera emprego são os empresários. As grandes empresas, nós vimos aí o que aconteceu e pegava dinheiro aonde? Pegava dinheiro aonde? Aonde é que a Odebrecht pegava dinheiro? Onde é que as grandes construtoras pegavam? Da onde? Do dinheiro do povo brasileiro. Aquele é dinheiro nosso. Aquele é dinheiro nosso. É dinheiro nosso. Ô Luiz, voltando aqui para a nossa realidade local, e você falou muito do centro da cidade. O Nicolau vai te falar agora de um plano que a CDL tem para que exista uma secretaria de comércio forte na cidade. Porque hoje a gente sabe que essa secretaria, principalmente com essa pasta do comércio, tem deixado muito a desejar. Verdade, nós estamos sendo justos com todos os candidatos e temos feito as mesmas propostas para todos eles. Eu acho que nós temos que fazer uma entrevista com todos os candidatos de uma forma uniforme, que eu acho que essa é a maneira justa. Tem que lhe perguntar as mesmas coisas que eu perguntei até agora e pode ouvir os próximos programas, que eu vou perguntar sempre as mesmas coisas. Então, não existe pegadinha, não existe nada, e nem diferencial de um candidato para o outro. Então, eu vou lhe perguntar, nós temos uma secretaria, o prefeito Paulo Alexandre, atendendo a CDL Santos Praia, criou, na última eleição, a Secretaria de Portos, Comércio e Indústria. Existia a Secretaria de Portos, na qual o Papa criou, e eu solicitei a ele a Secretaria de Comércio, ele falou que não ia criar, porque não queria expandir mais secretarias, mas me prometeu criar uma secretaria. Então, ele colocou dentro da Secretaria de Portos, Comércio e Indústria, departamentos. Já é uma secretaria, na qual o prefeito Beto Mansur, quando entrou, que saiu capistrano do Beto Mansur, nós tínhamos Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria,
o Beto Mansur, numa reforma administrativa, retirou a secretaria e ficamos aí 16 anos sem Secretaria de Comércio. Ficamos relegados à fiscalização dentro da Cefins, PROCON dentro da cidadania, a pastas como zoneamento comercial dentro de desenvolvimento urbano, e assim, tudo departamentos perdidos dentro de secretarias da Prefeitura. Foi criada a Secretaria de Comércio, foi facilitada a abertura de empresas, principalmente pelo MEI, que é o pequeno empresário, na qual dá uma chance ao pequeno. Porque, veja bem, eu não sou contra o pequeno, não sou favorável ao grande, porque a CDL ela atende a pequenos lojistas. Temos associados grandes, como também não somos contra ambulantes, nem pequenos comerciantes. Por quê? Porque eu acho que um ambulante ele tem que ter a chance de se tornar um grande comerciante, como a loja. Eu conheço alguns, assim, que eram ambulantes e viraram feirantes e viraram comerciantes. Então, nós temos a ideia de criar essa secretaria e trazer esses departamentos, na qual eu lhe falei, que foi expandido e perdido, para dentro da Secretaria de Comércio. E ampliar mais ainda, uma dedicação especial a quem é o maior gerador de empregos da cidade, que é o comércio. Gerando empregos, também dentro da Secretaria, trazer o SEBRAE, na qual tem cursos de qualificação, porque vamos reconhecer, eu sou comerciante, e um problema que nós temos muito grande na cidade. Se você colocar um anúncio no jornal, que você precisa de um funcionário, dá a volta no quarteirão. Tanta gente pedindo emprego. Só que você não consegue selecionar. Hoje a qualificação está muito difícil. Muito difícil, as pessoas não querem se preparar. Se você olhar agora às 7 horas da noite, um barzinho de qualquer esquina, você vai ver cheio. Infelizmente, essa molecada não quer se qualificar, não quer estudar. Coisas que aconteciam diferentemente em outras épocas, porque com 16 anos nós tínhamos cursos profissionalizantes, o colegial profissionalizante, né, que era o curso de Colégio José Bonifácio, Colégio Escolástica Rosa. O Colégio Técnico Industrial. Isso, você já saía com uma profissão com 16, 17 anos. E o metrô ia buscar na porta da escola. Então, eu queria saber de você, candidato, qual se você concorda com essa proposta da CDL Santos Praia, se você não concorda, se você acha que o caminho é esse ou se o caminho não é esse, que essa é a nossa proposta. Nós temos uma proposta que é anticapitalista. Todo mundo conhece a proposta do PSTU. Mas nós temos, como marxista, vivemos na realidade. E quando a gente fala do 1% mais rico. A nossa questão é com esse 1% mais rico. Não é com o pequeno comerciante que luta, às vezes é inclusive uma lojinha que trabalha a família. Não é, ninguém sem consciência quer perseguir essas pessoas. Agora, vamos voltar ao que você falou. Nicolau, o Brasil sofre um processo de desindustrialização. Isso é o mundo, né? O mundo, né? Mas aí o Brasil... A China está dominando. A produção do Brasil de aço, de um ano, a China produz em 15 dias. Produzia, hoje deve estar fazendo em 10 dias, com o nosso minério. O problema é justamente a elite brasileira, as pessoas que governam esse país. Nós somos o maior produtor de carne, de soja, Agora, os brasileiros não podiam comprar um pacote de 5 quilos de arroz. Porque é o sistema que funciona assim. No capitalismo, a produção não é para atender as necessidades das pessoas, é o lucro. Assim como os de Minas. Enquanto aquilo valia a pena, ela estava aberta. O dia que fechou, os acionistas fecharam, compraram títulos do governo, que acaba na dívida pública, vão viver de rendimento, e colocaram quantos milhares de pais de família na rua? Fornecedores. Então, nós queremos ir na raiz do problema. E aí está. Esse processo de desindustrialização, o sucateamento da educação, da saúde, faz parte disso. Nós sabemos que o projeto do capitalismo para a classe trabalhadora é a uberização. Convencer as pessoas que eram demitidas, que saíam de uma empresa, pegavam indenização, que ele seria empreendedor,
que ele ia comprar um carro, que ele ia montar um fast food, ou coxinha em copo, sei lá o quê. E nós vimos que não é isso. A Ford agora acabou de demitir, fechou a fábrica. No outro dia o Sebrae colocou dentro do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 900 demitidos para incentivar, orientar a abrir seu negócio. O Sebrae só não disse que de cada 10 pessoas que abrem um negócio, 9 fecham. Em 5 anos. Entendeu? No primeiro ano fecha 40%. Porque não é por aí. O Brasil não é a Suíça, não é a Dinamarca. Nós temos um país para construir. Nós precisamos de saneamento, nós precisamos de casa, nós precisamos de tudo. Nós temos uma siderúrgica fechada ali e 40 mil desempregados, que foi o número de postos de trabalho que a Baixada perdeu nos últimos anos. E isso por quê? Porque a elite do Brasil se sujeita ao que os países imperialistas dizem. E o Brasil está condenado a ser um país fornecedor de matéria-prima, desindustrialização, nós estamos defasados tecnologicamente, nós temos que conseguir uma segunda independência desse país. Eu trabalhei, Nicolau, eu trabalhei durante 28 anos na indústria, eu trabalhei das plataformas do Ceará, lá em Paracuru, Rio Grande do Sul, eu morei e trabalhei em quase todo lugar. Polo cloroquímico de Salgema, na Lagoa, polo petroquímico de Salvador, em Camaçari, né? Não é Salvador. Trabalhei em Minas, trabalhei no Rio Grande do Sul, trabalhei em Santa Catarina, e eu vi que isso tudo não era nosso. O projeto de expansão industrial no Brasil foi uma extensão das multinacionais. Eu trabalhei na Roche, foi o último emprego meu. Ela tinha 4 plantas na América. Um nos Estados Unidos, México, Brasil. Fechou as 3, ficou dos Estados Unidos. A Ródia ficou 60 anos no Brasil tendo lucro. O primeiro semestre que ela teve prejuízo, ela fechou a mala, foi isenção, terreno, tudo. Então, nós nunca criamos um projeto de Brasil. A elite brasileira vive disso. O maior produtor de soja, o maior produtor de carne, que é o primeiro e o segundo. Eu nem sabia que o segundo maior frigorífico do mundo é brasileiro também. Todo mundo só falava da JBS. Para quê? Para fornecer para lá. O Brasil é o maior fornecedor, maior produtor de café, e ele sai em saca. Mas nós só vendemos commodities, né? Mas a burguesia brasileira, a classe dominante do Brasil, aceita essa condição. Não é à toa que ela tem 28% da renda do país. Isso não existe em lugar nenhum. Quando a gente fala... Você vende café para a Alemanha, ele volta para cá como café solúvel. É o maior exportador como café solúvel. É o maior exportador de café beneficiado do mundo, é a Alemanha. E o café sai todo daqui. Então, essa é a classe que dirige esse país. É o maior produtor de laranja. Hoje eu estive num programa e estava com uma pessoa que é empresária, e eu perguntei para ele há quanto tempo ele não compra uma lata de lanjal. Você lembra o que é lanjal? Lembro. Mas não é porque a gente não pode dar 40, 50 reais numa lata, é porque não vale. Porque sai aqui, ó, no Porto. Não é da Citrosuco esse produto? É Citrosuco, Cutrale. Eu trabalhei em Matão, em Araraquara, na Citrosuco tem aqui também. E tem Matão, que é a maior de todas. Então, a burguesia brasileira, ela serve para isso. E ela tem uma posição privilegiada. Se a gente não arrancar essas pessoas de lá, a vida do trabalhador só vai precarizar. As pessoas que trabalham... Eu vou em Cubatão, eu encontro pessoas que trabalharam comigo, profissionais, estão há 2 anos desempregados, pessoas que já não têm luz em casa, não podem comprar 1 quilo de carne porque não tem geladeira. E eu não posso ver uma coisa dessa e dizer que dentro desse sistema a gente vai poder melhorar isso. O PT fez isso. Vendeu a ilusão que era possível humanizar o capitalismo, e deu no lamaçal o que deu. E do lamaçal que o PT se afundou, brotou Bolsonaro, que está acabando com o país. Ontem já queria privatizar posto de saúde. Tudo que é direito vira mercadoria nesse país. Tu tem que pagar por tudo 2 vezes. Com um salário precarizado. Mas nos Estados Unidos não tem férias, não tem... Mas o salário lá era, né? Porque agora não é mais. A miséria nos Estados Unidos acabou, o sonho acabou. A miséria aumenta lá, precarização. As manifestações nos Estados Unidos hoje é por salário de $15. Nem 10 estão ganhando. Um profissional especializado na GM ganhava $27 por hora, antes de 2007. Deixa eu registrar aqui o Marcelo Meneghelli, que está aqui no Facebook. Obrigado, hein, Felipe. O Felipe tirou a mensagem, eu estava no ponto aqui para eu ler, mas ele está cumprimentando o Nicolau.
por trazer os candidatos de todos os partidos aqui. A gente está ouvindo todo mundo, democraticamente, o microfone do CDL no ar, está fazendo isso e abrindo a possibilidade de que os candidatos venham se manifestar. O Marcelo Moura está fazendo uma pergunta aqui na live do Santa Portal. A gente está falando muito de emprego, ele pergunta se tem algum projeto para a retenção dos jovens na cidade de Santos. Eu sou de uma geração e os meus amigos que têm filhos que estudaram e se formaram não trabalham em Santos. Não tem emprego na Baixada para quem estudou e se formou. É do ABC para cima. Aqui não tem mercado de trabalho para quem estudou e se formou. Porto, café, despachante, não posso... Mas já que você falou de uma forma genérica e falou do mundo, só posso falar uma coisa para você. Por exemplo, há 30 anos atrás, ou 35 anos, a Coreia do Sul era um país muito inferior ao Brasil, muito, muito. Nós éramos muito mais desenvolvidos do que eles não tinham nem TV colorida, o povo passava fome. Investiram maciçamente em educação. Professor valorizado, como é no Japão hoje, supervalorizado. Sempre foi. E hoje eles estão colhendo fruto. Hoje é um dos países muito superior ao Brasil, muito desenvolvido, e um nível de educação e qualificação altíssimo. Hoje eles têm várias marcas, como a Samsung, com várias indústrias, são um dos países mais industrializados, um dos mais industrializados do mundo. Então, assim, eu concordo com você em parte. Por exemplo, o Brasil, o país, perdeu muito na educação. Se nós tivéssemos educação, hoje não teríamos a marginalidade que nós temos no país, os desempregos que nós temos, porque, Xavier, eu vou falar uma coisa para você, falta mão de obra, existem 1000 empregos que não conseguem se preencher as vagas, por falta de qualificação. Quando eu falei, se você colocar um anúncio no jornal, dá a volta no quarteirão, mas todos sem qualificação. Então, assim, como é que nós resolveríamos, vamos voltar para Santos, e como é que nós resolveríamos isso na cidade de Santos, num primeiro momento? Qual é a sua proposta? E aí eu volto a falar para você a questão, eu poderia repetir o mesmo discurso que os outros 15 candidatos. Não, cara, o seu. A questão da paroquialização da política. Dizer que você vai fazer isso aqui uma ilha de excelência. E a Baixada, uma cidade, uma rua, um lado é Santos, o outro lado é São Vicente. Nós não vamos fazer isso. Assim como nós exportamos os nossos filhos que estudaram, se formaram, foram... Meus filhos estão em São Paulo. Então, foram para lá, nós não podemos trancar isso aqui e falar, nós vamos criar uma bolha de excelência aqui, ninguém entra aqui. Eu trabalhei 13 anos eu não vou desviar do assunto, trabalhei 13 anos no Serviço Social em Santos e eu escuto as pessoas falando do excessivo número de pessoas na rua, dormindo embaixo. Só que eu não vejo essas pessoas falando da desigualdade, do que gera isso, porque isso é o efeito, não é a causa. Isso é o que você vê. O meu ódio ao tucanato não é uma coisa de graça. Eu entrei na prefeitura em 1994, Serviço Social. Foi a época das privatizações. E eu acompanhei o começo. Você sabe o que é um pai de família, perder o emprego, desestruturar uma família. Então, é uma coisa. E aí, perde o apoio da família, perde tudo, vai... Então, se você conversar com essas pessoas, você vai ter outra visão. Ninguém mora na rua porque quer. Ninguém escolhe isso. Isso não é condição para ninguém. Nem para um animal. As pessoas veem um animal jogado na rua, vai lá e pega. Mas quando vê uma criança, atravessa a rua. Não, a indiferença atravessa a rua. Uma coisa que me choca. Atravessa a rua. Então, assim, e isso para quê? Para que 1% viva do jeito que vive. Eu não posso aceitar isso. Mas não, nós temos que mudar isso daqui. As pessoas não deixaram de ir para a escola porque não quer. Se você pegar uma criança qualquer e falar, você vai querer ser o quê? Um puxador de carroça, um engenheiro? Duvido que uma delas vai pedir. Se ela vai para essa condição, é por causa da situação, é a realidade que ela vive que empurra ela. E o Brasil é um país rico.
Um país que produziu, em 2019, mais 240 milhões de toneladas de alimentos. Você sabe o que é isso? Dá mais de 1 tonelada per capita para cada um. Nós temos milhões de pessoas morrendo de fome. Para vender a soja. Você acha possível dentro de porque a burguesia morrer de brasileira... Oi? Xavier, você acha possível na cidade de Santos alguém morrer de fome? Com um bom prato, 4 bons pratos a R$1 e café a 50 centavos. Mas você vê muitas pessoas, pode até ganhar um sanduíche ali no McDonald's, numa dessas lanchonetes, mas isso não é condição da pessoa. Viver de ganhar um sanduíche no almoço e um sanduíche na janta. Nós somos um país rico. Aqui, se nós tivéssemos um país justo, e aquilo lá atrás, por que acabaram com a educação no Brasil, acabaram com a saúde? Para beneficiar o quê? As escolas particulares, os planos de saúde. Por isso que eu falo da classe dirigente, da burguesia brasileira. Ela fez isso. Você estudou em escola pública, eu estudei. Minha filha tive que pagar e pago. Eu tenho uma filha de 13 anos e pago caro. Porque é o que eu quero deixar para ela, é isso. A educação, como eu formei a minha filha mais velha. Porque eu quero que ela tenha condições de disputar igualdade de condições com outras pessoas. E isso custa muito. Por quê? Porque aqui no Brasil acabaram com a escola pública, que era de referência, que eram as melhores. Eu estudei em escola técnica pública, nunca paguei um centavo. E foi com uma profissão que eu vivi, criei minha família, me aposentei. Isso foi deixado para trás. Hoje, a burguesia brasileira pensa em uma coisa, que 1% viva disso daí, de ser o maior exportador de soja, de carne, de suco de laranja, e as empresas, a indústria foi embora, mão de obra desqualificada, as pessoas perderam o estímulo de estudar, porque quem tem um irmão que tem 2 faculdades e vive desempregado e não consegue, ele não tem estímulo nenhum para ir para a escola, ele vai estudar por quê? Para quê que ele vai fazer isso? Então, nós temos que mudar isso. E no nosso ponto de vista, nós só vamos conseguir isso quando a gente tirar esse 1% lá de cima. Enquanto esse 1% estiver lá em cima, e esses governos todinhos que estão a serviço desse 1%, como aqui em Santos, como a gente vê, essa situação não se... Por isso que nós defendemos quem trabalha, quem constrói a riqueza desse país, que tem que decidir. E isso não é difícil, não. As pessoas acham que nós estamos colocando uma tarefa. Construir conselhos populares, organizar as pessoas, porque se elas são organizadas para construir tudo isso que está aqui, se elas conseguem fazer isso que nós estamos vendo aqui, elas podem dirigir a sua vida. Luiz, acredito na classe trabalhadora. Luiz, eu acredito. 6h36, eu vou pedir um pouquinho a sua licença, porque eu vou registrar mais uma mensagem do Marcelo Meneghelli, que ele mandou aqui. Ele viu um depoimento que eu também vi na página do UOL, do Abílio Diniz, que ele fala que o jovem brasileiro hoje, essa geração internet, o Nicolau chama de geração nem, o jovem brasileiro quer 4 domingos na semana completa de 7 dias, para folgar mais. É o pensamento do empresário Abílio Diniz. Daqui a pouco a gente vai discutir se ele está com a razão ou não, e eu quero ouvir também o que o Luiz Xavier pensa sobre isso e também sobre o funcionalismo público, onde ele militou durante algum tempo. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e no Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou na Top Games, a top da Baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Liga lá no WhatsApp, fala com o Marcelo Meneghelli, o palmeirense. Está ansioso, hoje tem jogo do Palmeiras hoje. 996154715. Top Games, a top da Baixada. Você está ouvindo... Nós somos o Sicredi
e fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima, com tudo que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Amor, você viu que nesse mês tem um prêmio especial da promoção do Sicredi? R$500 mil. Quero vê-lo sorrir, quero vê-lo poupar, quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar. Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Agora em outubro, deposite e concorra a um prêmio especial de R$500 mil. E mais 5 prêmios de R$5 mil toda semana. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Santos Praia. Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM 107,7 com o CDL no ar. Luiz Xavier do PSTU, está conosco hoje aqui. Entre as suas propostas, tem uma delas que chamou muita minha atenção. Trata-se do salário do prefeito. Não só do prefeito, como de secretários e vereadores, onde você propõe que não devem ultrapassar a remuneração de um operário qualificado. Eu fiquei curioso de saber quanto ganha esse operário qualificado e quanto deveria ganhar prefeitos, secretários e vereadores, na sua opinião. Não é a minha opinião. Nós defendemos o salário que o Diese defende em cima de estudos, que seria o salário suficiente para que uma família de 4 pessoas possam viver com dignidade. Esse é o salário que nós defendemos. Mas qual é o valor? Hoje está em torno de 4.600 e alguma coisa. É o mínimo apontado pelo Diese. É o mínimo apontado pelo Diese. E uma coisa, assim, as pessoas não conhecem o PSTU. Nós somos um partido, somos um partido diferente. É o único partido de todos os 30 e poucos que você nunca ouviu falar que teve metido em nenhum tipo de escândalo. É um partido que é formado, mantido por trabalhadores. Nós não aceitamos dinheiro de nada. Até o fundo eleitoral que está lá, nós não usamos. Você não pode devolver, porque se você devolver, ele é rateado entre os outros partidos, você sabia? Fizeram tudo já para que ficasse... O Novo também tem esse discurso de que mas é um partido de banqueiro, eles não precisam, não é um partido de trabalhador. Não é João Amoedo, é João Amoeda. É o dinheiro em pessoa. É o dinheiro em pessoa. João Amoeda. Então, é a moeda. Então, aí é diferente de um partido que... E no PSTU é o seguinte, qualquer pessoa que tem algum cargo, ele vai continuar recebendo o salário que ele recebia na sua vida profissional. Ou o salário do Diese, se for menos. Nós temos companheiros que nos honram muito, foram vereadores, companheiros da Constituição Civil. Esse valor era o que deveria ser o salário mínimo brasileiro. Que nós defendemos para os trabalhadores, defendemos para os nossos companheiros também. Verdade. E que essas pessoas, até porque ser prefeito e vereador não é profissão. Tem gente que faz, né? Quer, ninguém é obrigado. Tem muito vereador que faz, né? Então, não, na verdade é isso. Um vereador nosso, ele vai viver do salário dele. Às vezes, antigamente as pessoas procuravam o PSTU, viam um partido pequeno, não, eu quero sair candidato, eu quero ser vereador. Não, um direito legítimo, qualquer pessoa tem. Não, mas eu quero ser vereador. Eu falei, então você procura outro partido, que aqui vai ser difícil. Primeiro que não vai ter dinheiro para você se eleger. Então você pode procurar outro. Aí, com o tempo, eles foram sumindo, né? Porque a nossa proposta é diferente. Nós participamos das eleições para dizer isso, para apresentar o nosso programa. Porque nós não acreditamos que a vida do trabalhador vai mudar com a eleição. A cada 2 anos, você vai lá e pensa que tem o direito de decidir. As eleições já foram decididas. Antes de começar, já foram decididas. Aqueles que detêm o poder
já sabe quem é que vai ganhar a eleição. A democracia que nós vivemos é aquela que dá a falsa impressão de que a pessoa vai lá... Então, quem que vai ganhar essa eleição? O poder econômico. O poder econômico? Que sempre ganha. No sistema capitalista é assim. Mas o poder econômico tem um nome, esse candidato? É igual o tal de mercado. Quem é o mercado? É que manda, o mercado faz tudo. O mercado não é você que vai ganhar a eleição. Então, oi? Não é você Eu sou marxista, leninista. Mas não é você quem vai ganhar. Eu tenho uma coisa que eu ouvi... Não, mas não responda, candidato. Eu estou num campo onde o que prevalece é o dinheiro. A eleição é o campo da burguesia, onde prevalece o dinheiro. É o que nós vemos aí, o candidato da situação. Ou você acha que... Da onde é que sai esse dinheiro todo? Por que esse grupo que está no poder em Santos há 24 anos não quer sair de lá? Não presta conta, não abre conta. A população santista tem que abrir o olho para isso. Por que tanto empenho? Ele queria ganhar por WO. Tirou os 2 maiores concorrentes, os que despontavam na preferência. Isso tem um preço. Essa próxima... Quem era? Não sei, o Kenny Mendes. E quem era a segunda? A Rosana Vale? E apoiam quem? Mas ela nunca se declarou. Não, a Rosana nunca se declarou candidata. Que eram as pessoas que despontavam na pesquisa. E desistiram em favor. Correto. E desistiram em favor do candidato à situação. E isso é um fato concreto e incontestável. Sim, tá certo. Então, o arrebatamento dos outros partidos para ter mais de 50% do tempo do horário de televisão. Parece que só tem um candidato. E a mídia querendo já fazer as pessoas crerem que a eleição é um turno, não são 2 turnos. As pessoas no primeiro turno podem votar na pessoa que ela quiser, que aquela pessoa que ela sabe que é verdadeira, que está falando as coisas, que não está prometendo as coisas. Porque até eu vejo 1 ou 2 candidatos que até por ingenuidade prometem as coisas, mas a maioria é por má fé, mesmo, porque sabe que não vai cumprir nada do que está fazendo, porque ele sabe a quem eles devem obediência. Mas, ô Luiz, a gente está fazendo esse papel aqui nesse programa, eu e o Nicolau, a gente bate sempre nessa tecla. Primeiro turno, você vota em quem você quiser. Mas o povo parece que não ouve. O resultado da última pesquisa induz a quê? A pesquisa sempre induz, né? E quem está por trás tem interesse de quê? Mas o povo acha que votar no primeiro lugar ou quem está na frente, que isso não é um jogo, uma competição, um campeonato. O que está em jogo é o poder, é quem vai governar a cidade. As pessoas têm que decidir isso. E nós, do PSTU, somos o único partido que falamos, ao contrário dos outros 15, que diz que a solução é votar nele, nós dizemos o seguinte: votar no PSTU é colocar uma gestão na prefeitura a serviço de organizar as pessoas que trabalham, que constroem esse país, para que elas, de uma maneira organizada, decidam o destino da sua cidade. Isso não é nada de outro mundo. Isso não é nada de outro mundo. Nós já fizemos isso. Esses são aqueles comitês populares. Eu fiz uma pergunta para o candidato, ele não me respondeu. Qual? Não é o senhor que vai ganhar a eleição? Eu já falei para você, não tem ilusão. Você acha que sem aparecer na televisão, você me desculpa, sem nem aparecer... Todos os candidatos que vieram aqui, mas eu não estou aqui para falaram que vão ganhar a eleição. Eu estou para dizer para as pessoas para votar no nosso projeto, que o nosso projeto é contra tudo isso que está aí. Se eu vou chegar ao segundo turno, aí é outra história. Eu estou aqui para colocar isso. Os outros 15 candidatos dizem que a solução é votar neles, que eles vão resolver o problema. E todos os eleitores de Santos sabem que eles não vão. Nossa proposta é diferente. Nós queremos chegar na prefeitura para organizar a juventude que não tem emprego. A faixa de 15 a 29 anos é a de maior desemprego, que estão na periferia, que só sofrem a violência da polícia, porque o Estado não tem como dar educação, emprego para essas pessoas. Tem uma política de Estado de extermínio da população dos bairros pobres da periferia. Nós queremos essas pessoas, organizar essas pessoas, as mulheres negras, se for LGBT, então essas não têm nem mercado de trabalho, as mulheres negras, para quem sobra os piores serviços, os mais precarizados, os piores trabalhos, e para o trabalhador que vive precarizado. Hoje, trabalha o dia todo carregando uma mochila, levando o lanche o dia todo para cima e para baixo,
e no final do dia não ganhou dinheiro para comprar um sanduíche para levar para a filha, como eu vi numa reportagem esses dias na TV. O senhor falou da Prodesan. Em relação à Prodesan, o que é que o senhor pensa em relação a essa entidade? Eu quero falar um tempinho do funcionalismo. Então vamos lá. Vamos no funcionalismo. Os funcionários... É verdade. O senhor propõe o fim da terceirização e privatização do serviço público. Sim, sim. Em quais setores? Em todos. Nós defendemos o que diz a Constituição, acesso ao serviço público somente através do concurso público. Infelizmente, a reforma administrativa, e ontem nós fizemos um ato aqui, o governo Bolsonaro quer acabar, não é com o servidor e com o serviço público, quer acabar com 90% da população que depende do serviço público. Uma reforma administrativa que vai deixar de fora os altos salários, generais, desembargadores, juízes, e esses não serão afetados. E coloca o servidor. Existe uma campanha da mídia que o inimigo público do país, o número 1 é o funcionário público, que é o velhinho aposentado que, quando morre a companheira, ele deixa de receber um salário que ela recebia, porque é isso que é a causa da desgraça do Brasil. Não é 2,235 bilhões que está reservado no orçamento de 2021 para pagar os serviços da dívida. É por isso que nós falamos, nenhum candidato fala da questão da dívida pública. E aonde vai? Quando você olha aquela pizza das despesas do governo, a maior é o quê? Não é a Previdência. Atacou a Previdência, acabou com a aposentadoria e fez o que fez, porque é a segunda maior fatia. E é para milhões de... Agora, os 45%, 38%, 40% que oscila, que vai para meia dúzia de banqueiros que não trabalham, que são meia dúzia de parasitas que sugam o nosso dinheiro, essa é intocável. Essa é intocável. Em abril, o Brasil já vai ter que pagar uma fatura de 635 bilhões. Mas assim... O dólar explodiu ontem, porque tem a questão da pandemia na Europa, sim, mas a relação dívida e PIB do Brasil está quase chegando 1 por 1. O dólar disparou porque ninguém confia mais nisso aqui. Os investidores não investem mais no Brasil. Esse é o governo que está aí, que as pessoas defendem, que acaba com os direitos, diz que o trabalhador ia ter que escolher entre trabalho e direito, e tirou os dois. Não tem nem emprego, nem direito. E por isso que nós queremos tirar esse governo daí. Mas, Luiz, a gente começou falando de servidor municipal, você sempre escorrega e vai para o governo federal. Vou falar. A eleição é aqui, Luiz. Sim, a questão do servidor público. Nada. Hoje, 30% da verba do orçamento da saúde está na mão das OCIPs e das OS. O Paulo Barbosa se comprometeu no Sindicato dos Servidores, em 2012, que não contrataria nenhuma OS. Por isso que o candidato dele fugiu de todas as entrevistas que fez, tanto o Sindeste como o Sindicerv. O rombo na CAPEP, colocou um administrador lá, deixou um rombo de mais de 13 milhões. Foi no fundo nosso de previdência, sacou um dinheiro, como se lá fosse banco, dizendo que era saudável. Agora aumentou a contribuição do servidor para 14%, reduziu de 6 para 2 a contrapartida dele, e agora deu o calote com a PLC 173, deixou a dívida para o próximo governante. Por isso que tem tanto empenho de que esse grupo continue lá. Porque se entrar outro e for de oposição, não vai demorar os 20 anos que demorou para aparecer o Paulo Preto, o Santo. Aqui vai ser muito mais rápido, porque tem muita coisa para sair daqui. Não é à toa que esse grupo está se agarrando e quer ganhar, permanecer no poder a qualquer custo. Infelizmente, a peso de muito ouro, mas essa conta vai aparecer para mim, para você, para os moradores santistas, contribuintes. Você falou na valorização do servidor municipal, sim, inclusive na reposição de perdas salariais. Sim. Primeira coisa, nós não vamos respeitar nenhuma lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que vem aí para engessar o orçamento. Mas você não corre risco? A de garantir o pagamento dos juros e o pagamento das grandes empreiteiras. A lei de responsabilidade foi feita para isso. A PLC 173, lei de teto de gastos. Isso é um absurdo. O governo incentiva o desemprego, a precarização do trabalho, a aposentadoria,
as pessoas vão recorrer ao serviço público e o teto de gás está congelado por 20 anos. O que querem fazer? Matar as pessoas? Jogar na mão do administrador da cidade o quê? O preço de o quê? Do aumento das pessoas. Xavier. Então, se qualquer um dos candidatos que disser aqui que vai fazer alguma coisa, vai respeitar a lei de responsabilidade fiscal, vai respeitar a lei de teto de gás, que vai respeitar a PLC 173, ele está enganando. O que eu falei, uns dois aí, até por ingenuidade, acha que é chegar lá e vai fazer as coisas. Mas os outros, mas, Xavier, sabe a quem eles devem obediência? Você não acha que a máquina quem pública... é o patrão deles? Você não acha que a máquina pública está inchada? Não. E a demissão a Constituição de 88 impede a demissão de funcionários. Mas é assim porque a elite do Brasil sempre foi corrupta. Se deixar por conta do governante, ele vai tirar todo mundo, vai pôr a mulher, a amante. Prefeitura de Santos tem 12 mil funcionários. E é pouco ainda. Fora os aposentados. E é pouco ainda. Antigamente, o que eles querem com a lei da tal de reforma administrativa é instituir a rachadinha, aquilo que nós vimos lá no Rio de Janeiro, os guardiões do Crivella. Que você só existe lá? Que você só existe lá. Conseguir um emprego público, em vez de você entrar pela porta da frente por seus méritos, você vai ter que puxar o saco do vereador, do prefeito, do chefe de plantão. A pessoa que estiver no serviço público vai estar submetida a todo tipo de assédio, porque ele não vai ter estabilidade. É uma vingança do Bolsonaro que ele fez. É o tamanho dele, que mandou demitir o fiscal do IBAMA que multou ele, que estava preso. É isso. Esse é o sentimento da classe dirigente da burguesia do Brasil. Vamos voltar para a cidade de Santos. Certo. Agora, falando da Prodesan, me dá 1 minuto na sua resposta, porque a gente já está encerrando o programa. Prodesan, no seu plano de governo, você vai incentivar e instrumentar a Prodesan para que ela se desenvolva e trabalhe? Sim, sob o controle dos trabalhadores, tirar aquele cabide de emprego. A Prodesan, a Coab está com cargos comissionados desde o tempo do Beto Mansur pendurado lá. Não é à toa que as duas têm mais de 1 bilhão de rombo de dívidas. Nós temos que colocá-las sob o controle das pessoas que trabalham lá. Não é daqueles que caem de paraquedas de chefe comissionado ganhando 4, 5 vezes o salário do concursado. Esses vão para fora. Né? Inclusive dão carteirada aí, que estão há décadas aí dentro da prefeitura, levando dinheiro do contribuinte. Nós vamos tirar tudo isso. Acabar com essa questão dos comissionados, né, que vem de fora. Só para terminar. O nosso tempo está explodindo aqui, o Nicolau. Só dizer, no governo do PSTU, os secretários de todas as pastas serão eleitos pelos próprios funcionários de carreira. Não vem ninguém de fora. 30 segundos, Nicolau. A última pergunta que eu faço a todos os candidatos, como eu falei para você, eu sou justo com todos eles e faço a mesma pergunta. Por que você quer ser prefeito de Santos? Justamente 30 segundos. Justamente para isso, para organizar aqueles que trabalham, aqueles que são marginalizados pela cidade, para que eles, de uma maneira organizada, por cento que está aí, que tanto mal tem feito para a maioria da população. O CDL no ar especial Eleições 2020 termina aqui, agradecendo muito ao candidato Luiz Xavier, do PSTU, pela sua participação. Amanhã vamos conversar com o candidato Guilherme Prado, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. A você, ouvinte da Santa Cecília FM, aquele abraço, obrigado pela audiência. Tchau, Nicolau. Tchau, obrigado, Xavier. Obrigado pela oportunidade. Você ouviu? CDL no ar.